Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Olá, chaminézinho. Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, na nossa aula de Ciências Humanas, vamos ter Geografia para a turma do 5º ano. E na nossa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre naturalidade e nacionalidade. Qual é o conceito dessas duas palavras? O que é que essas palavras têm a ver com o nosso conteúdo de Geografia? Mas antes de começar, vamos relembrar um pouco do que a gente viu na última aula. Aprendemos sobre a identidade cultural e o desafio lançado para vocês foi fazer alguma representação da nossa identidade de paulista. Eu trouxe aqui na aula passada uma mesa repleta de elementos que faz parte da nossa cultura pernambucana. E a identidade cultural, ela está relacionada aos costumes, às músicas, às danças, à vestimenta. E a nossa identidade aqui de paulista, a gente tem aqui o chaminézinho, que é uma representação fiel da nossa identidade. E aqui tem a imagem de uma igreja, que fica bem aqui no centro de Paulista. Então, espero que você tenha cumprido o seu desafio da aula passada. E na aula de hoje, vamos entender o conceito de naturalidade e nacionalidade. O que é que essas duas palavras têm a ver? Onde que a gente vai usar essas palavras? Bem, naturalidade e nacionalidade a gente pode encontrar em documentos, em fichas e em formulários também. Mas ela também está relacionada à questão geográfica, a países e a cidades que uma pessoa nasce ou até que uma pessoa frequenta por determinado tempo. Vamos começar pela naturalidade. Naturalidade é o que é natural, o que tem origem. Mas em geografia vai ser a cidade de origem de uma pessoa. A cidade que você nasceu é a sua naturalidade. Eu trouxe aqui como exemplo Paulo Freire. Temos aqui um texto que diz que Paulo Freire, natural do Recife, nasceu em 19 de setembro de 1921. Então, sempre que você lê um texto e vê essa questão de natural, é a cidade que a pessoa nasceu. Sua naturalidade é onde você nasceu. Se for preencher algum documento, alguma ficha e tiver naturalidade, é a sua cidade. Não esquece, tá bom? Porque temos aí um conceito parecido, que é o de nacionalidade. Mas olha a palavra nos dando a informação. Nacionalidade vem de nação, que é o país. Então, nacionalidade é o local, o país que você nasceu, de onde você é cidadão. A gente tem dois tipos de nacionalidade. Tem a que você nasceu, por exemplo, se você nasceu no Brasil, sua nacionalidade é brasileira. Mas, alguns países, depois de um determinado tempo que você vive lá, 15 anos, por exemplo, você é considerado daquela nacionalidade. E outros países também, como o nosso do Brasil, ele tem essa questão de documentação, de troca de documento para você ser considerado nacionalidade brasileira. E como exemplo, eu trouxe aqui. Maria nasceu no Brasil, mas possui dupla nacionalidade, brasileira e alemã. Provavelmente, ela tem aí família, ou a mãe ou o pai, que nasceu no Brasil e outro nasceu na Alemanha. Então, é dupla nacionalidade, porque tem a ver com a sua origem. Então, naturalidade, nós vamos ter relacionado à cidade, ao município ou estado que você nasceu. Elizabeth é natural de Macapá, ela nasceu em Macapá. E nacionalidade é relacionado ao país, onde você adquire a sua naturalização. Exemplo, embora tenha nascido no Canadá, Natália é de nacionalidade brasileira. Ela pode ter adquirido essa nacionalidade devido ao tempo que ela viveu no Brasil, ou ela pode ter aí seus pais no país Brasil. Então, naturalidade e nacionalidade são duas palavras distintas, mas que têm aí uma relação com significado. Uma vai estar relacionada ao país e outra à cidade em que se nasce. Agora eu trouxe um exercício para vocês. A gente vai fazer agora uma atividade relacionada a algumas palavras. Por exemplo, eu tenho aqui alguns países: Brasil, Espanha, Japão e Canadá. Como é que a gente chama a nacionalidade das pessoas que nascem em alguns desses países?
Vamos começar bem fácil. Brasil. Quem nasce no Brasil, como é que a gente chama? Brasileiro ou brasileira. Quem nasce no Brasil tem a nacionalidade de brasileiro ou brasileira. E na Espanha? Pensa aí. Quem nasce na Espanha, como é que a gente chama? Qual é a nacionalidade? Espanhol ou espanhola. E no Japão? É bem fácil. Fala daí para ver se eu escuto aqui, que Chaminézinho já sussurrou no meu ouvido. Japonês ou japonesa. E por último, Canadá. Vou dar uma dica. Esses países que a gente viu, a gente tem uma nacionalidade para o gênero masculino e uma para o gênero feminino. Mas no Canadá, uma palavra só vai se referir para esses dois gêneros. E aí, quem nasce no Canadá? É canadense. E essa palavrinha a gente também tem relacionada à cidade. Por exemplo, se você nasceu aqui na cidade de Paulista, você é um paulistense. Quem nasce em Pernambuco, pernambucano. Então você vai ter toda essa nacionalidade e toda essa naturalidade na sua história. A cidade que você nasceu, o estado, a região também. A gente é da região Nordeste, nós somos nordestinos. País Brasil, brasileiro ou brasileira. E agora vamos para o nosso desafio, que também vai ser uma atividade que eu vou até deixar na tela aqui para dar tempo de você colocar no seu caderno. Como que vai ser esse desafio? Você vai preencher essa tabela com a sua história, com as suas informações. No primeiro tópico, você vai colocar o seu nome completo. Todo o seu nome inteiro, o nome todo. No segundo, você vai colocar a sua idade. No terceiro, a sua data de nascimento. E por último, a sua nacionalidade e a sua naturalidade. Já consegue distinguir essas duas palavras? Qual é a sua nacionalidade? Qual foi o país que você nasceu? E qual a sua naturalidade? Qual foi a cidade que você nasceu? Então, preenche bem essa ficha com suas informações, que é bastante importante. Futuramente, quando você precisar preencher algum documento, você já vai entender essa questão, que está relacionado geograficamente com o local que você vive ou com o local que você nasceu. Cada cidade vai ter uma naturalidade nomeada diferente. Cada país também vai ter aí a sua nacionalidade nomeada de forma diferente. E lembrando que uma pessoa, ela pode ter nascido em um país, mas ela pode adquirir nacionalidade em outro país. Por quê? Tem pessoas que quando é bem pequena, vive em um determinado país e depois ela acaba mudando. E aí passa a maior parte da sua vida nesse outro local. Então ela adquiriu essa nacionalidade. Ela tem essa cultura. Outro exemplo é se a mãe ou o pai são de países diferentes, a criança vai ter essa dupla nacionalidade, porque na história dela vai ter o registro do seu pai e da sua mãe, que são de locais diferentes também. Então, preencha a sua ficha do desafio de hoje, que é um desafio diferente, né? É uma atividade que você vai ter que fazer. Mas não esqueça, nacionalidade está relacionada ao seu país de origem, ao país que você vive. E naturalidade é a cidade que você nasceu, certo? Então não esquece, preenche bem essa ficha e cumpra aí o seu desafio. E essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Cumpra bem o seu desafio. Aproveita e pergunta aí na sua casa. Qual é a nacionalidade dos seus pais? Qual é a naturalidade? E se por um acaso alguém não souber direito sobre essas palavras, você já pode explicar, porque você já está bem fera e já está bem craque. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!